Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Passando aqui para deixar mais uma porção da palavra do Senhor, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, e da terceira igreja, do Apocalipse, que é a Pérgamo, igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era considerada a capital ali da Ásia, né? É uma capital política, né? E cultural. E era destacada assim, pela descoberta do pergamino. Por isso que a igreja tem o nome de Pérgamo, porque ali foi descoberto o pergamino, né? Louvado seja Deus. Um material para a escrita, né? Que foi feito através da pele do animal, antes do papiro, né? Louvado seja Deus. Papiro, pérgamo, depois veio o papel, né? Louvado seja Deus. Antes também do papiro, também era em pedras, né? Em madeira, que eram escritas. Louvado seja Deus. Então, ali, essa cidade de Pérgamo era uma cidade que havia muita idolatria, né? Muita idolatria. Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 12, diz assim: E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isso diz o que tem a espada aguda de 2 fios. Louvado seja Deus. Essa espada aguda não é a palavra de Deus, é a própria boca de Jesus Cristo, né? Lá em Hebreus fala sobre que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né? Mas aqui em Apocalipse é o próprio Deus, a própria boca de Jesus que está falando, louvado seja Deus. Tanto em Apocalipse esse capítulo, como no capítulo 1 também, no versículo 16, também fala sobre a boca de Jesus, né? É como a espada, louvado seja Deus. E a palavra de Deus aqui, né, diz que é como uma espada de 2 gumes. Em Hebreus fala sobre a espada de 2 gumes. Significa que a espada corta dos 2 lados, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a espada estava cortando tanto para Balaão como também para os nicolaítas, né? Louvado seja Deus. E nós também, quando falamos da palavra do Senhor, a espada corta dos 2 lados, né? Tanto corta do meu lado, como corta do outro lado também, louvado seja Deus. Tem pregador que só prega do outro lado, só corta do outro lado, né? Mas a vida dele mesmo não corta, só corta pro outro, né? Só o outro é errado, né? Mas nós, servos do Senhor, nós sabemos que nós temos que cortar do nosso lado também a espada, né? Porque aquilo que eu prego, eu preciso viver. E aquilo que eu vivo, eu prego. E se eu prego, não vivo, eu preciso viver, né? Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor, ela é espada, como 2 gumes. Então, ela corta dos 2 lados, né? Louvado seja Deus. A gente não é porque é pregador que fala da palavra que é para cortar só do outro lado, não. É para cortar do nosso lado também. Que a primeira palavra vem para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui também fala assim: Eu sei as suas obras e de onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, a igreja de Pérgamo, ela tinha um trono de Satanás, né? Então, a Antipas era um líder, né, da igreja,
onde ele foi morto, onde queimaram ele também vivo dentro de um altar, né, de um animal. Louvado seja Deus. E ali ele foi morto, queimado vivo. É assim que eles tinham o costume, né? Porque eles não queriam que as igrejas ali da Ásia, eles tinham como o imperador, né? Como de adoração, tinham que adorar o imperador dali das igrejas, né? Louvado seja Deus. Então, eles não aceitavam que adorasse Jesus. Primeiro, tinha que adorar, se prostrar para os imperadores daí da época. Louvado seja Deus. E aqueles que não se prostrassem ao imperador, eles matavam, né? Eles matavam porque eles não queriam dar adoração para Jesus. Então, esse Antipas, nome diferente, Antipas, ele era um líder ali, então ele foi primeiro também morto, né, nessa igreja, queimado vivo também, louvado seja Deus. E Jesus, ele fala assim, olha, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e da prostituição. Balaão, ele foi contratado lá no livro de Números, né, no Velho Testamento, fala que Balaque tinha contratado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel que estava saindo do Egito. Louvado seja Deus. Mas Deus, ele não permitiu, né? Impediu ele de amaldiçoar o povo. Por 3 vezes, louvado seja Deus. E até que a mula, né, acabou falando para Balaão, né? Então, amados, ele não amaldiçoou, mas ele procurou infiltrar idolatria, porque sabia que através da idolatria o povo ia pecar, o povo ia sair fora da presença de Deus. Então ele aí lançou idolatria para o povo, né, para desviar o povo de Jesus, como também sacrifícios, né, fazia sacrifícios, comida, né, as comidas deles lá. E também a prostituição, né? Ele convencia o povo a se prostituir com as mulheres moabitas, as mulheres mundanas. Então, eles achavam que não era pecado. Então, ensinava o povo a se prostituir, como hoje também não é diferente, que tem muitas igrejas que é liberado tudo, né? Pode tudo. Mas Jesus, ele é contra, né? Jesus, ele é contra a prostituição e contra a idolatria e sacrifícios, né? Quantos fazem sacrifícios de animais e isso, aquilo, mas Jesus é contra, porque ele fez o sacrifício vivo por nós, louvado seja Deus. Ele é o sacrifício vivo, né? Que foi ali na cruz do Calvário por amor da nossa vida. Então, nós não podemos mais ficar fazendo sacrifícios para obter a salvação, porque Jesus, ele já fez por nós. Louvado seja Deus. E aqui o Balaão ensinava, né, o povo a se prostituir com as mulheres moabita. Moabita é as mulheres do mundo, né? Não era o povo de Deus, era mulher mundana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Nicolaítas também eram os que traziam ensinamentos errados, ensinamentos contra a palavra de Deus, fora do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho genuíno. Louvado seja Deus. Então ele trazia ensinamentos contrários
ao Evangelho de Jesus Cristo. E ele fala assim: assim tens também os que seguem a doutrina do Nicolaítas, o que eu aborreço. Então, essas coisas aborrecem ao nosso Deus, aborrecem a Jesus. Então, Jesus, ele falou ali para o anjo da igreja, que era o Antipas, né? Louvado seja Deus, que ele estava contra, né, essas coisas. E para que João escrevesse essa carta ali para a igreja de Pérgamo. E ele diz aqui: arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus, né, falando que vem contra ele, vem contra o povo, e batalharei com a espada da minha boca. Louvado seja Deus. Hoje não é diferente, né? Então, nós que estamos na presença do nosso Deus, se nós confiarmos no Senhor, o próprio Deus vai batalhar por nós, pela minha vida, pela sua vida. Nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades malignas, através das orações. Mas quem vai batalhar por nós é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O próprio Jesus, né, vai batalhar por nós. E aqui no versículo 17 fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. Esse maná escondido é o alimento, né, do próprio Deus, que alimenta o povo dele, né? Quando o povo estava ali no deserto, então caiu o maná, né, para o povo se alimentar. E hoje o maná também é a própria palavra de Deus, né, que é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, a palavra do Senhor. Então nós vamos se alimentar do maná que está escondido. Isso é para a minha vida, para a sua vida, para todos aqueles que creem, né? Então nós se alimentamos da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós somos alimentados pela palavra do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aqui também fala em seguida, né? E dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe, né? Louvado seja Deus, porque muitos estão na escuridão, muitos não estão enxergando as coisas, muitas igrejas estão ali como tem o trono de Satanás, onde o trono de Satanás habita, onde o inimigo habita, o povo fica cego espiritual, não enxerga nada. Ouve uma palavra, daqui a pouco já não lembra mais, já esquece tudo, fica cego espiritual, sem entendimento, sem visão, sem entendimento, sem discernimento da palavra do Senhor, sem discernimento dos espíritos. Então o povo fica cego espiritual. Desculpa, estou um pouco gripada. Então, meus amados, essa pedra branca é um símbolo de liberdade. É um símbolo de liberdade. Quando os escravos eram libertos, eles também recebiam uma pedra branca. Né? Louvado seja Deus. E Jesus nos chamou para a liberdade. Então, quando Jesus ele nos chama e que nós obedecemos a Ele, que nós deixamos as coisas do mundo, as coisas pecaminosas, né, como aqui diz, né, a idolatria. Tem pessoas que prostituem, está dentro da igreja, se prostitui. Então, ela precisa ser liberta, ela precisa ser liberta de tudo. Louvado seja Deus. Então, quando a pessoa se liberta e começa a servir somente a Jesus Cristo,
e deixa as coisas do mundo, deixa as coisas mundanas para servir ao Senhor Jesus, louvado seja Deus, é uma renúncia. A pessoa que serve a Deus precisa se renunciar até a si mesmo, né? Para nós servirmos a Deus, servirmos a Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, louvado seja Deus. Porque foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. Aleluia. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais nós vamos conhecendo a palavra do Senhor, mais nós vamos sendo libertos e fortificados na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, crescendo, né, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas essa liberdade em Cristo Jesus não foi para ter libertinagem, né? Muitas vezes as pessoas se confundem. Agora eu estou debaixo da graça, eu peco, mas eu estou debaixo da graça, Jesus vai me perdoar. Não é bem assim, porque a graça não é de graça, a graça não é barata. Jesus, ele pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, mas não foi para que nós vivêssemos neste mundo de qualquer jeito. Jesus nos resgatou das trevas, não é para ficar igual nós estávamos. Não, nós precisamos estar nos santificando, nos purificando. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor nos diz: sede santo, porque eu sou santo. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos a cada dia estar mais limpo, cada dia mais buscando ao Senhor, cada dia mais nos purificando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não foi para libertinagem que o Senhor Jesus nos chamou, mas para a liberdade, para poder rejeitar o pecado, louvado seja Deus. Porque quando nós estamos debaixo da graça, fortalecido no Senhor, então nós vamos rejeitar o pecado, louvado seja Deus. Então a graça, a liberdade que nós encontramos em Cristo, não foi para nós termos libertinagem, para ser livre para o pecado, não. Nós somos livres para rejeitar o pecado, louvado seja Deus. Jesus, ele vai, através da graça do Senhor Jesus, ele vai nos dar graça para que nós possamos rejeitar o pecado do mundo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Essa pedra branca também é usada nos tribunais, né? E no tribunal de Cristo, né? Louvado seja Deus. Porque Cristo também tem um tribunal, né? Então, quando nós chegarmos lá um dia no tribunal de Cristo, quando nós formos ali, né, quando nós subirmos, né, diante de Deus, diante de Jesus Cristo, para que nós possamos entrar no céu, nós precisamos ter essa pedra branca. Nós precisamos estar lavados com o sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos estar com as nossas vestes brancas, né, alva, né? Louvado seja Deus, lavar nossas vestes com o sangue de Jesus. Nossas vestes precisam estar branca. Então, nós também temos esse símbolo da pedra branca para nós podermos entrar no céu, nas mansões celestiais. Louvado seja Deus. Então, meus queridos amados, é para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que tomar uma decisão de se libertar e de permanecer firme na presença de Deus. Não ficar um pé no mundo e outro pé dentro da igreja, não. Nós temos que tomar uma posição e ficar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E quando vem a palavra do Senhor, perdoa, mas eu estou com a garganta um pouco ruim, né? Então, essa pedra também significa para quando também o nosso adversário vem nos acusar, né? Aqui neste mundo. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, muitas vezes o nosso adversário vem nos acusar, mas nós estamos aqui ó, com a pedra branca,
Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus já nos deu a pedra branca e é Ele que tem a última palavra na nossa vida. Nosso adversário pode nos decretar sentenças malditas, decretos do inferno, mas quem tem a última palavra é Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, Ele é ontem, é hoje e será eternamente. Louvado seja Deus. É para aqueles que estão em Jesus Cristo, vão receber essa pedra branca. Nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. E Jesus, Ele tem a última palavra para nós. O homem pode nos acusar, o mundo pode nos acusar, mas Jesus é que tem a última palavra em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui na igreja de Efésios, Efésios reprovou as obras de Balaão e de Nicolaítas, né? Ele desprezou. Mas Pérgamo abraçou as idolatrias, abraçou as prostituição, abraçou tudo que era de ruim do mundão. Pérgamo abraçou. Mas que eu e você possamos estar rejeitando todas as coisas do mundo que vêm contra nossas vidas, todos os pratos de manjar, tantas coisas que vêm para que nós possamos sair da presença de Deus, para que nós vamos cair em tentação, mas que nós possamos rejeitar em nome do Senhor Jesus Cristo e que nós possamos ter uma vida de obediência a Deus e estarmos um dia para sempre com o Senhor e nós levar essa pedra branca, onde está ali escrito o novo nome. Quem é esse novo nome? Satanás, ele quer nos destruir, Satanás, ele quer roubar nossa identidade, mas nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo Jesus. Louvado seja Deus, é maravilhoso demais nós sabermos e conhecer e obedecer a palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na Tua presença, mediante a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que não volta para nós vazia, mas ante apraz para aquilo que ela foi enviada. Tua palavra é como espada de dois gumes, Pai, que corta na alma, no espírito, Senhor, penetra na alma, no espírito. Ó Deus querido, Deus santo, que essa palavra possa falar, assim como tem falado no meu coração, possa falar com aqueles que vêm ouvir, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, tomar posição diante do Senhor, diante dos homens também, Pai amado, que nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, Pai, quero te louvar, te agradecer, porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera nossa alma e guia-nos pela vereda da Tua justiça, por amor do Teu nome. Senhor, meu Deus, sei com a minha vida, sei com a vida dos meus irmãos. Ajuda, meu Pai, cada um de nós, Senhor. Sabemos que somos falhos, carentes da Tua infinita misericórdia. Perdoa, Senhor, meu Deus, as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas limitações, Senhor. E ajuda-nos, ó Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.